Diretor, vamos falar do Felipe Melo? Você acredita em áudio vazado de WhatsApp? Porque ontem... Olha, fale. Não, eu acredito em áudio vazado. Agora, esse áudio do Felipe Melo, deveríamos chamar como é que chama isso? Um perito. Um perito. Tinha que chamar um perito para saber se esse áudio foi vazado. Porque é o seguinte, ele disse que estava numa festa. Ele disse que tinha tomado umas champanhes a mais. Estava com a voz absolutamente... O Chico Sá, que é especialista, sabe disso. Quando você toma uma champanhe a mais, é difícil você, né? A voz fica meio... mas a dele estava firme. E não tinha nenhum barulho na festa, estava um silêncio absoluto. De qualquer forma, esse áudio vazou. E ele disse que não lembra com quem estava conversando. Então, para não lembrar com quem está conversando, tinha que tomar 2 caixas de champanhe, pelo menos. De qualquer maneira, o áudio vazou e causou uma confusão danada no Palmeiras, porque daqui a pouco deve ter uma entrevista coletiva, provavelmente com o Alexandre Matos. Eu sei que o André Hernan está lá, nosso repórter, e eu conversei mais cedo com o Alexandre Matos. Ele não quis falar muita coisa, mas pegou muito mal, né? Pegou mal demais essa história no Palmeiras, tanto do lado da diretoria quanto do lado da comissão técnica. Se havia, imagino eu, se havia uma possibilidade de conciliação e o Alexandre Matos gostaria que houvesse uma conciliação entre o Felipe Melo e o técnico do Palmeiras, o Cuca, imagino que depois desse áudio vazado, se é que ele foi mesmo vazado, essa possibilidade de conciliação diminuiu muito ou praticamente deixou de existir. Acho que a entrevista coletiva daqui a pouco vai ser uma entrevista muito quente. Ainda não há confirmação se é mesmo o Alexandre Matos que vai dar essa entrevista, mas tem muita coisa para a gente perguntar, para os jornalistas perguntarem. Eu estou com muitas dúvidas nessa história toda. Essa, no mínimo, é muito estranho esse áudio do Felipe Melo, André. Eu fiz essa pergunta porque recentemente, num assunto muito mais relevante do que a transferência e o futuro do Felipe Melo, o atual presidente Michel Temer, na época do processo de impeachment da Dilma Rousseff, de quem ele era vice, ele alegou que estava gravando um áudio para congressistas, né, sobre aquilo que seria o governo dele, e disse que soltou aquilo por acaso. E aquilo foi uma bomba no processo de impeachment, inclusive. O Felipe Melo, o áudio que estamos comentando aqui é o seguinte. Bota no ponto, diretor. Não, aqui não tem jeito, aqui já era. Aqui eu não, com esse cara eu não trabalho. Entendeu? Esse cara é covarde, mau caráter, enfim. Mentiroso, falou uma coisa, até fica ligando pra imprensa falando um monte de coisa. Porque por enquanto eu não tô falando. Quando eu falar, eu vou rasgar ele no meio. Mas enfim. E agora vamos ver. Confesso que tem vários clubes interessados. Vários. Sabe? Corinthians, Inter, São Paulo, Grêmio, Atlético Mineiro, Flamengo. Todo mundo está interessado. Agora, o negócio foi ontem, né? Então, as pessoas, eu creio que vai começar a chegar agora, vão começar a clarear as coisas. O presidente lá quer conversar comigo, do Palmeiras. Vamos ver se a gente faz alguma coisa e tal, só que com esse cara eu não fico. Tem que fazer nada não, porque a torcida veio contra, então eles estão doidinhos, né? Mas vamos ver. O Flamengo parece que estão conversando aí, né? Se o Flamengo realmente quiser, esse é o momento. Esse é o momento. Nunca teve tão fácil. Bom, isso não é voz de falar de champanhe, Cerito. Isso é voz de Jurubeba, aqueles vinho de 5 litros. Sangue de boi. Bebe sangue de boi. Sangue de boa, sangue de boa lá em Lyon. No francês do Juninho. Olha, por partes, como esse áudio surgiu ontem, domingo, quando surgiu esse áudio exatamente? Foi ontem, Cereto? Foi ontem, né? Foi ontem. O Flamengo nega, e eu acredito na versão do Flamengo, confio nas pessoas que me passam informação lá, o Flamengo nega que esteja negociando com o Felipe Melo, o Corinthians também nega que tem interesse. E aí, como todo mundo começou a negar, o Felipe Melo participou ontem, entrou por telefone no programa Linha de Passe da ESPN, disse que não tem propostas. E aí é o seguinte, o Cuca ele foi muito polido quando anunciou a dispensa do Felipe Melo no sábado, depois da vitória do Palmeiras sobre o Avaí, porque o Felipe Melo é um patrimônio do Palmeiras. A gente, jornalista, quer saber o que acontece dentro do clube. Eles brigaram, se desentenderam, eles se odeiam. O clube não é obrigado a nos contar tudo o que acontece lá, porque ele está protegendo o patrimônio dele, que é o Felipe Melo.
Mas esse áudio nos revela que a relação dos dois não é nada boa. Não é nada boa. E o que será de Felipe Melo daqui para frente, Carlos Cereto? Você tem essa informação? Eu não tenho essa informação, mas acho que dificilmente ele vai ficar no Palmeiras. Agora, o que houve, hoje eu posso dizer com mais precisão, apurando, conversando, ouvindo, o Felipe Melo, a gota d'água foi que depois do jogo contra o Cruzeiro, o Felipe Melo disse algo, ele até admitiu isso na entrevista que ele deu à ESPN. Ele disse algo contra o Cuca, né? Falou mal do Cuca. Disse algo do tipo, com esse técnico aí a gente não vai ganhar de ninguém. Ou se eu tivesse em campo seria diferente, algo do tipo. E disse abertamente para que as pessoas ouvissem. Disse no vestiário, sabendo que ia chegar no ouvido do Cuca. E quando o Cuca ouviu aquilo, disse, olha, com ele não trabalho mais, tal. Agora, a direção do Palmeiras pediu para que o Cuca esperasse um pouco para tentar negociar o Felipe Melo, para tentar entrar em um acordo. Afinal, o Felipe Melo só tem 5 jogos no Campeonato Brasileiro, então ele pode ser negociado, ele pode jogar em outra equipe do futebol brasileiro, e ele tem contrato com o Palmeiras até 2019. Para que o Felipe Melo não se torne um mico nas mãos do Palmeiras, a diretoria pediu, não diga nada, pediu para o Cuca não dizer nada, para tentar negociar. E o Cuca não disse nada. Disse que a questão era só uma questão tática, uma questão técnica, e que ele estava fora, não estava sendo relacionado. Não disse que ele estava fora do Palmeiras. Depois disso tudo, depois do áudio vazado, aí fica muito complicado. Agora dá a impressão que ele tá falando sozinho, né? Agora, se ele estiver falando sozinho, aí é uma maluquice total, né? Aí é uma maluquice total. Mas passa a impressão, né? Como a gente não ouve, a gente não ouve quem tá falando do outro lado, e ele mesmo já disse que não lembra com quem falou, então é meio estranha essa conversa. Mesmo, né? Porque... Não sei. Igual o Temer. É óbvio que o Temer, quando gravou o áudio, ele tinha a intenção de vazar o áudio. Eu não sei qual era a intenção do Felipe Melo. Tem jurisprudência aí, né? Se um tá liberado com um pego em flagrante, o Felipe Melo com áudio, ele pode se livrar jornalista, também, né? eu pelo menos desconfio. E que imagem você tem do jogador, Felipe Melo? Eu acho que tudo isso que começou, eu acho que o Cuca errou no início. E agora o Felipe Melo acabou perdendo razão. Por quê? Ele chega, a temporada já começou, por mais que ele tenha um nome, por mais que ele tenha sido campeão brasileiro. Eu não gosto do Felipe Melo, eu não gosto de jogador. Vamos dizer que ele tenha pensado assim. Mas ele tem contrato com o Palmeiras. Ele não é obrigado a colocá-lo para jogar. Então, eu acho que a melhor coisa que ele deveria ter feito, não vou relacionar o Felipe Melo, se ele melhorar e se ele me provar no dia a dia que está comprometido e que está treinando bem, eu vou colocá-lo para jogar. Quando chegar no final da temporada, acabou o Campeonato Brasileiro, eu vou dizer para o presidente, ele tem contrato, mas eu não conto mais com ele no ano que vem. Fazendo isso agora, já faltando aí 4 meses para acabar o ano, mesmo ele não tendo jogado 7 jogos, é um jogador que veio da Europa, que já jogou Copa do Mundo. O ego ficou muito aflorado do Felipe Melo. E aí, quando ele solta esse áudio, que é claro, que é lógico, que foi para soltar o áudio, ele desabafou de uma forma muito forte. Para mim, ele perdeu a razão aí, do jeito que ele falou. Ele poderia ter saído de uma maneira melhor, saído por cima. Ele ficou nervoso, se sentiu diminuído. Isso aconteceu porque antes do Cuca, ele foi a principal contratação, representa a torcida em campo, com estilo de jogo. E aí, um treinador chega e escanteia, deixa de fora, derruba o status dele, ele não conseguiu suportar. E viu que... fez isso comigo, eu vou tentar reagir de alguma forma. E reagiu mal, porque soltou um áudio xingando o treinador. Independente de qualquer coisa, tem hierarquia, né? Sim. Tem hierarquia, a gente tem que respeitar. Não,